Olá, futebolistas e futeboleiros. Este é mais um Gol a Gol. E hoje estamos aqui com Vivi Falcone e Elaine Trevisan, né? Elas que são narradoras, comentaristas também, não é isso mesmo? Exatamente. Já narram há quanto tempo já? Bom, eu narro na TV, minha estreia foi em 2016. Eu narrei na TV antes do rádio, por incrível que pareça. Então, 1º de outubro de 2016 é minha primeira narração. Aí vocês façam as contas, porque eu sou de humanas. Então, daí pra frente até hoje é o tempo que eu estou narrando. Somos péssimas em contas. Bom, Você também é de humanas? por favor. Bom, eu faz o quê? 4 meses? 4 meses que eu comecei a narrar mesmo. Vocês participaram de um reality show. Exatamente. Como que foi essa experiência pra vocês? Cara, pra mim foi fantástica. Foi ali que eu descobri o potencial que eu tinha pra ser narradora. Até então não tinha pensado nem em sonhos e não em não ser narradora. Apesar de sempre ser muito ligada ao esporte, porque eu cresci numa escola que incentivava muito a prática de esporte. Então eu cresci jogando vôlei, futebol, handball, fazendo arremesso de peso, salto em distância. Então era uma coisa que estava sempre muito ligada. Mas aí você cresce, vai fazer outras coisas, tem que trabalhar e tudo mais. Só que eu nunca tinha pensado na possibilidade de narração. Na verdade, quando eu era pequena, eu queria ser atleta, ou jogadora de futebol ou jogadora de vôlei. Eu queria estar do outro lado. Em qual posição você jogaria hoje no futebol? Ataque, né? Ou ataque ou gol, um dos dois, o resto não dá não. Legal. E você? Cara, eu também cresci, essa questão da Vivi fala de esportes, talvez as minhas escolas não privilegiassem tanto a mulher no esporte, a gente sempre, os meninos vão jogar futebol, vocês vão jogar queimada. Mas eu sempre fui, então eu treinava no time da cidade, eu joguei no time de Catanduva, futebol, e chegou aquela época de 17 anos, você tem que decidir, você vai jogar futebol ou você vai estudar. Então, tipo, é o que a Vivi falou, você tinha que pagar suas contas e tal, mas eu sempre pensei assim, eu nunca quero trabalhar na vida. Quando tiver que trabalhar vai ficar difícil. Então eu pensei, não vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto. Faça isso você também, pessoal. Vou trabalhar com esporte, que pra mim não é um trabalho, é uma diversão. Eu sempre tenho que estar me divertindo. Então eu optei pelo jornalismo e, óbvio, pelo jornalismo esportivo. Então daí ficou muito mais fácil, que era juntar duas paixões. No reality show, como é que funcionou isso? Então, a gente participou de um reality, começou no finzinho de março, estreou, a gente ficou até o fim de abril. Pra mim, eu acho que o mais interessante, a Vivi foi a vencedora do reality, mas o meu maior prêmio foi encontrar mais 11 mulheres que tinham a mesma paixão pelo futebol, como eu, e além de tudo, muitas delas ali tinham um objetivo que era muito semelhante ao meu, que era ocupar o espaço da mulher no esporte. Isso aí. Tipo, na narração que você nunca ouviu, elas queriam estar lá e elas queriam mostrar, até pra quem é contra, até as mulheres que não... Pô, o que essas meninas estão fazendo aí? Até pra essas mulheres a gente tava narrando. Essa identificação... E daí Revolucionário, pessoal. É isso aí. Essas mulheres, se a gente for pensar, uma é de Minas, outra é de Salvador, a outra é de Bebedouro. Numa lógica, você fala... E vocês têm, assim, ideia se elas estão narrando hoje? Como é que elas estão? Mas a gente juntou tudo isso. Tem alguma Claro, informação? Acabou o programa, a gente falou, todo mundo aqui. Daí a gente criou um grupo que chama Ousadas em Campo, que é pra ousar, é com a gente. Então, tem uma página? Tem lá no Instagram, Vamos colocar aqui, ó, Ousadas pra vocês em Campo. seguirem. Então daí você junta essas mulheres de todas as partes do Brasil que participaram desse programa e hoje estão falando de futebol, estão narrando. Então às vezes uma vai narrar em Minas, vai comentar em Minas, a gente anuncia lá. A outra em Salvador, a outra no interior de São Paulo, tá tudo lá. E conta pra gente como foi a sua experiência aí de narrar um jogo de final de Champions League. Emocionante, eu queria voltar pro Santiago Bernabéu, mas vai acontecer em breve, se Deus quiser. É uma experiência fantástica, é indescritível. Muita gente me pergunta e às vezes eu não encontro as palavras certas, porque mas não pode falar que é inenarrável, porque agora você tá narradora. Mas, cara, é fantástico, porque assim, é todo o clima, todo o ambiente da final de Champions, você vê os craques todos de perto, porque a gente pôde acompanhar o treino, coletiva do Real, do Bayern. Então tinha hora que eu parava no campo, acho que o do Bayern foi mais, porque no do Real a gente viu de perto, mas a gente viu de cima, né, da arinha da imprensa. Do Bayern a gente tava no campo. Então a hora que passava Rames Rodrigues, Miller, aí você ficava assim, aí eu pedia pra cinegrafista, você pode beliscar mesmo pra ver se
Eu falei, porque tipo, é uma coisa assim, os caras que você sempre viu jogando na tela, na TV, você tá ali cara a cara, sabe? O cara pode chutar uma bola e bater em você ali, e você depois, no dia seguinte, ainda ir lá e narrar, que foi um jogaço, né? O jogo entre o Real e o Bayern. E o clima da torcida, que era desde o começo, desde o dia anterior, já estavam na porta fazendo um auê, fazendo bagunça, esperando os jogadores. Então é um clima que você não tem como. Você fala, meu, não dá pra descrever. Vou apenas viver o momento, narrar ali com o que vier dentro de mim e viver aquilo. E vamos embora. E assim, depois que a gente narrou Liverpool e Roma, você tem alguns feedbacks em redes sociais e tudo mais. E aí você vai, por exemplo, aí eu no caso, depois disso eu tive que ir pra narrar um ao vivo. Você chega lá com uma responsabilidade nas costas, meu amigo, que vou te falar. Além do fato dessa cobrança, porque você sabe falar, você tem meio que aquilo, eu não posso errar, porque se fosse qualquer outro errando, ok, se fosse homem errando, passa, não sei o quê. Bem que a galera já malha, mas passa. Agora, aí você entra ali e você pensa, se eu errar, ferrou tudo, entendeu? Eu não posso errar. Então, pelo menos eu tinha aquela responsabilidade, fui estudar bastante, porque você tem essa cobrança que você fala. E eu tinha a minha cobrança pessoal também, falava, cara, eu não posso fazer besteira, não posso errar em questão de nome, de jogadores e tudo mais, mas em questão até mesmo de ritmo, de tom de voz, porque senão você sabe que vai vir uma cobrança imensa em cima de você, não só de rede social, mas às vezes até de pessoas que te conhecem, que não sei o quê. Então, assim, tem. E no mundo, e nesse ramo que a gente vive aí esportivo, tem muita. Na verdade, eu acho que as pessoas, elas ficam... Eu falei isso esses dias com um amigo. As pessoas, na verdade, ficam esperando só um escorregão seu pra falar, não falei que não dava certo a mulher fazer isso? Então, é uma pressão que a gente tem, eu acho que vai continuar por um bom tempo isso, mas que a gente também tá quebrando, porque a gente tá indo e mostrando que, sabe fazer sim, então vamos dar uma segurada na onda aí que tá rolando, entendeu? Eu acho que é um pouquinho mais do que isso. A gente tem uma sociedade machista, construída no machismo, desde a colonização, então é uma questão sociocultural. E você não muda uma cultura, nem uma sociedade em 2 meses, em 4 meses, ou desde quando eu tô narrando há 2 anos, ou desde quando a primeira mulher narrou em rádio na década de 70 há 50 anos. Isso é igual falar, tipo, agora em ano de eleição, vamos mudar a educação de base. Não muda em 4 anos, entendeu? Vai ter que ser uma construção que vai anos aí. Isso é uma questão. Quando a Vivi fala da cobrança pessoal, isso a gente pode trazer para essa construção sociocultural. Essa cobrança, esse preconceito também está na gente. Quando eu comecei, eu falava, eu não posso errar porque eles vão me cobrar. Hoje eu já tenho uma segurança que eu posso errar. Porque não é eu sou uma mulher, eu sou uma narradora. Se o homem pode errar, por que eu não posso errar? Então, essa construção sociocultural a gente vai também desconstruindo na gente, porque a gente faz parte dessa sociedade, a gente faz parte dessa cultura, a gente foi construído numa sociedade machista, misógina, preconceituosa que está em nós. Então a gente vai desconstruindo. Pra mim a maior dificuldade é quebrar isso dentro de mim. Eu acho que eu já consegui quebrar bastante. Hoje eu entro lá como uma narradora. Legal. E assim a gente vai quebrando também em outros lugares. Né? Exatamente. Essa é a missão. Se precisar, estamos aí pra isso. Agora, chegando pela Rede Vida, narrando juntas, eu cheguei a narrar alguns jogos pelo esporte interativo e foi muito diferente, por exemplo, de quando a gente começou lá no reality show, no programa, pra depois, quando eu voltei, fiz a minha primeira narração depois que passou a Champions tudo, fiz a minha primeira narração no Eli. Foi totalmente ao contrário do que foi aquela primeira semana no reality show. A galera super positiva, curtindo, falando, pô, tô assistindo. Cara, você evoluiu tanto nesse ponto. Os próprios contatos que eu fiz também dentro do esporte interativo, narradores assim grandes, de fora do esporte interativo também, falando, cara, você evoluiu tanto nisso, naquilo, tá legal de ouvir. Conta pra gente quem chegou em você e... Você quer que eu fale nome? Não, foi muito... O legal foi que um dia antes de eu fazer a primeira narração com eles, o Jorge Igor, que foi o meu orientador técnico no programa, ele mandou uma mensagem muito bacana um dia antes. Ele falou, agora passou o reality, você é uma narradora, você é uma profissional. Entra lá e faz o que você sabe fazer. E arrebenta tudo. O Mamute é um fofo, um cara super do bem também, que narra MMA, lá tava narrando futebol também. Então, assim, ele me dava vários apoios. Ele, eu vou te assistir, eu não consegui ver de manhã, mas vai passar uma reprise à tarde. Eu vou assistir
para te dar umas dicas. A própria Luciana Mariano veio falar comigo que assistiu e dando... Nossa, é assim, é um negócio tão caloroso, mas também a parte do público, sabe? Muita gente no Instagram vindo e falando, caramba, eu acompanhei você no programa, hoje pude acompanhar você narrando de novo, eu tava esperando você narrar algum campeonato internacional, alguma coisa assim. E super positivo, sabe? Porque eles apontam também, ó, você evoluiu tanto nisso, naquilo, e tá legal, segue o seu caminho, não desiste do seu sonho. Então foi, sabe, deu um ânimo até a mais, assim, daquilo que a gente recebeu no início do programa. Gente que tem crescido os fãs, tem crescido os fãs. Tem crescido, e gente que criticou, é engraçado que gente que criticou hoje vem e fala, caramba, mudei minha visão, eu acompanhei você e hoje penso diferente. Então é bem bacana esse feedback aí da galera. E pra você? Como tem sido? Eu já tinha contato, eu comecei a narrar pela influência de outros narradores que eu já era fã, então nunca deixaram de ser ídolos, nunca me vi de igual para igual, queria deixar isso muito claro. E eu acho que nunca vou ver. E depois de narrar continuou, daí a gente tem contatos com o Leandro Mamute, realmente que era do canal, então fica um contato mais próximo. Tem o Luizinho, que é o técnico, o Jorge Igor, que é sempre muito prestativo. Enfim, vários narradores. Aqueles outros de outros canais, o J. Júnior é um fofo. Sempre quando a gente precisava, recorria, né? Porque se você tem WhatsApp, você vai recorrer. Legal. O Mauro Betti também sempre muito prestativo e tal. Enfim, a gente recorre. Mas eu acho que uma das minhas maiores críticas no programa nunca foi por narração. Foi um discurso que eu fiz quando eu ganhei uma imunidade. Eu narrei judô e a Rosicléia, que era técnica da seleção brasileira de judô, ela enfim, calhou dela falar, pô, a Elaine talvez tenha se saído um pouco melhor nessa prova e eu ganhei imunidade. Essa fala, esse discurso que é contra o machismo é o mais criticado. Então, nenhuma das minhas narrações durante o programa foram tão criticadas contra o discurso contra o machismo. Ou seja, é uma coisa positiva, pessoal. Então me criticaram muito mais. Então, em relação à narração, óbvio, que tem gente, eu não acho que é pra você que tá ouvindo a primeira vez achar isso comum. Não é, você tá entendendo? Estamos começando agora. É normal o estranhamento e é saudável o estranhamento. A única coisa que você que tá aí assistindo pela primeira vez tem que se abrir é a possibilidade de opções de vozes. Porque eu sei que você que ouve aquele narrador desde o é tetra. Talvez se irrite quando ele fala uma besteira, quando ele troca o nome do jogador. Enfim, não é a sua única opção. É isso, vocês têm que abrir as possibilidades de voz e por que não uma voz feminina? É só isso. Não é pra amar, odiar. Estranhe, é novo. Mas abra a possibilidade de experimentar. Vamos experimentar então.